Programa Conversas por Kelvin Margonar. Inscreva-se no canal. Pessoal, boa noite, pessoal que está entrando. Eu sou o Kelvin Margonar, eu sou psicólogo na cidade de Catanduva. Esse aqui é o programa Conversas. É um projeto que eu iniciei tem mais ou menos um mês e meio e eu costumo trazer aqui pessoas de diferentes áreas de atuação aí dentro da nossa sociedade para falar sobre os mais variados assuntos, especialmente aqueles assuntos que tenham a ver um pouquinho aqui com psicologia, que é a minha área de atuação de trabalho, tá? Hoje eu convidei aqui a psicóloga Mariana Gice Pinto e ela convidou para participar com a gente as mães do grupo Te Apoio, que é um grupo de mães que atua aí no fortalecimento da saúde mental e da parte, enfim, social geral de famílias que têm alguma criança com autismo, tá? Eu vou pedir para cada uma se apresentar aqui para vocês também conhecerem um pouquinho delas. Por favor, se apresentem. Olá, eu sou a Cláudia, né? Sou mãe do Kainan, neurotípico de 15 anos, e do Lorenzo, que está dentro do espectro. E sou a idealizadora do grupo de mães de apoio. Eu sou a Leiliane, sou professora, tenho uma menina de 7 anos com autismo e faço parte do grupo de mães, eu faço parte do marketing. Oi, boa noite a todos. Sou a Patrícia, tenho meu filho Pedro, de 7 anos, dentro do TEA, nível de suporte 3, faço parte do grupo de mães TEA Apoio e sou a tesoureira do grupo. Boa noite, gente. Eu sou a Letícia e eu sou irmã do Pedro. A minha mãe entrou primeiramente no grupo como ativista e eu vim depois. Eu faço parte do grupo e também estou junto com a Leile no marketing. E o meu irmão, ele tem 7 anos e ele é grau de suporte 3. Mari? Eu sou a Mariana, eu sou psicóloga, eu sou responsável pela clínica Munduaba, é uma clínica interdisciplinar na cidade de Catanduva. Nós trabalhamos com a ciência ABA, a gente oferece atendimento especializado e nós temos psicólogos, psicopedagogo, TO e fono. Certo. Para quem está chegando agora, boa noite, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre os cuidados com a saúde mental dos pais e familiares, de modo geral, de pessoas, de crianças principalmente, que tenham alguma síndrome ou transtorno, tá? A gente fala muito hoje sobre o cuidado que a gente tem que ter com essas crianças e às vezes a gente acaba esquecendo de falar um pouco do cuidado que as famílias têm que ter com eles mesmos, além do cuidado no âmbito geral com as crianças, tá? O pessoal que está assistindo a gente, comenta aqui do lado, aqui eu acho que se o áudio tá legal, se vocês estão ouvindo bem, tá? Mandem também perguntas, que eu vou lendo aqui conforme o programa for acontecendo, tá? A gente vai interagindo junto, beleza? Pra gente dar início no nosso bate-papo, eu queria saber de vocês, mães, de onde que surgiu a ideia de montar o grupo com essa temática, como que vocês se conheceram, como que vocês se uniram lá? Então, a ideia, né, o meu Lourenço já está com 11 anos, né, então é o mais velho das mães militantes, né, e quando eu recebi o diagnóstico dele, ele estava com 3 anos e meio, e eu senti essa necessidade, né, de apoio, de acolhimento, e eu consegui isso através de grupos de WhatsApp, mas com mães de todas as partes do Brasil. Hoje ainda a gente continua sendo amigas, né? A gente nos fala diariamente, mas eu senti assim, a necessidade de ter mães próximas, né? Passado algum tempo do diagnóstico, eu falei, cara, eu posso ajudar outras mães que estão chegando, que estão recebendo o diagnóstico. É necessário esse acolhimento, porque só mãe entende outra mãe, né? Só mãe que passa pela mesma coisa.
Então, eu comecei esse movimento de estar buscando essas mães, primeiramente nas clínicas onde meu filho fazia tratamento, né? Eu falei para a psicóloga, para a TO, e conversando com outras mães e me mandando. E foi assim que a gente criou o grupo. Devagarzinho foram chegando. Quando nós estávamos com umas 20 mães, né, meninas? Umas 20 mães, as escolas voltaram, né? Depois da pandemia, voltaram, ia ter aulas intermitentes, né? Uma semana cada um. E as nossas crianças tinham sido excluídas dessa organização. Então, obviamente, né, como qualquer mãe, nós nos revoltamos muito e fizemos um post bombástico na internet, em todas as mídias, e teve muita repercussão, de tal maneira que um dia depois nós estávamos sendo recebidas pelo prefeito, pela secretária da Educação, um dia, 2 dias, por aí. E nesse post, muitas mães também estiveram presentes, nós somos recebidas no anfiteatro, cobramos providências, explicações, e desde então a gente não parou mais. Foi vindo mais mães, hoje nosso grupo tem mais de 100 mães, né? E a gente continua com esse trabalho de acolhimento, de receber, de estar conversando, mas também fomos à luta em busca de políticas públicas. Legal. Para falar, só para quem está chegando também, mais um recadinho que eu esqueci de dar, a gente está recebendo aqui hoje o grupo de mães focado nas crianças, né, que têm autismo, mas o tema de hoje ele não se restringe somente ao autismo, tá? Essas famílias que eu estou abrangendo aqui hoje são famílias de crianças que têm algum tipo de deficiência física ou que tenham síndrome de Down, por exemplo, também as crianças, né, famílias de crianças com autismo. Então, assim, é uma conversa geral, não é restrito somente ao autismo, tá, gente? Pra gente, né, também já começar a entrar no tema, queria que alguma de vocês aí contasse como é que foi que vocês começaram a perceber no filho de vocês alguns sinais, alguns indícios ali de autismo. Alguém pode dar algum exemplo aí de como que foi essa percepção, como que foi? Eu percebi, na verdade a gente percebeu que a Lô era diferente com 6 meses, né? Quando a gente chamava ela pelo nome, não era sempre que ela atendia. E na época ainda meu marido até falou, essa menina é autista, não é possível, a gente chama ela e ela não olha. E eu falei, tá louco, né? Na hora, e acabou passando, mas eu sentia no meu coração de mãe que ela era diferente desde bebezinho. E aí, com 1 ano e 2 meses, ela teve uma convulsão febril, e a gente foi parar na neuro para fazer esse tratamento e descobrimos que ela tinha epilepsia. E começou a tomar uma medicação e ela começou, por volta de 1 ano e meio, ela começou a regredir. E a gente achava que era por causa do remédio, mas já era o autismo regressivo, né? Porque por volta de 1 ano e meio tem a poda neural, que é autismo regressivo, as crianças perdem as habilidades. Então, ela perdeu as habilidades e a gente descobriu que poderia ser, né? A gente foi atrás de tratamento, começou com DO, com fono, ela perdeu a habilidade de falar, de interagir. Mas a gente percebeu, foi logo cedo, já com 1 ano e 10 meses, ela já começou com as terapias. Então, esse olhar, eu falo que eu tinha, graças a Deus, que eu sou professora, então eu tive esse olhar mais minucioso com o desenvolvimento dela. Desde quando ela nasceu, com 3 meses, eu sempre fiquei atenta aos marcos do desenvolvimento, sempre pesquisava, sempre olhava. E o que eu, assim, não tinha muito conhecimento era os marcos do desenvolvimento social. Ela, desde bebê, ela já não tinha o sorriso social, e aquilo era desconhecido para mim. Né? O sorriso social, a atenção compartilhada, ela não tinha. E para mim, aquilo era normal, porque dentro de casa, ela era uma criança assim, que ela imitava tudo, ela cantava musiquinha, tranquilo. Mas, e aí foi passando, ela foi crescendo, e aí o autismo foi aparecendo mais.
E hoje ela está com 7 anos e é autista de nível 3. As outras querem dar seu depoimento também? Pode falar, gente. Não, o meu filho, né, o Pedro, ele também teve o autismo, que a gente fala regressivo, né? Até 1 ano e meio, né? Dentro do desenvolvimento dele, ele tinha um desenvolvimento normal, chegou a falar as primeiras palavrinhas, mamãe, papai, deu esse 1 ano e meio, né? Que acontece a poda neural, ele parou de falar totalmente. Parou de olhar nos olhos, aí assim, aquele intuito de mãe, meu filho tem alguma coisa, e no fundinho, você sabia do autismo, só que assim, você não quer aceitar, você não quer ver o que está nos seus olhos, né? Aí começou a fase de investigação, né? Aí vai para neuro, aí faz a né, neuropsicológica, aí até vir um diagnóstico, e aí o diagnóstico eu falo que a gente passa por uma fase de luto, né? Porque toda mãe, todo pai idealiza um filho, né? Aí vem o autismo, aí você fala, e agora, o que eu vou, né, fazer? Começa a pesquisar daqui, de lá, você chora, chorei por 1 semana sem parar, e agora o que vai ser, como que eu vou saber lidar com essa criança? E depois a gente, né, passa um tempo e fala assim, não, vamos levantar e vamos ver o que precisa ser feito, né? E vamos à luta. O que for preciso ser feito, vai ser, e o que ele é capaz de tudo, né? Superar tudo. O meu irmão também, né, autismo regressivo, tinha um desenvolvimento como qualquer criança neurotípica, né, mas com 1 ano e meio de idade ele parou de falar, porque ele tinha as palavras lá, não frases assim totalmente completas, mas ele chamava nosso nome, pedia comida, pedia água, ele conversava, né, tinha uma comunicação com a família. E foi o primeiro alerta que a gente teve, porque outros, né, tipo, é autista, a gente só conseguiu alinhar e encaixar tudo depois, porque até então a gente não sabia que a gente podia ter uma criança autista em casa. Nem passava pela nossa cabeça, até porque eu nem sabia o que era autismo, né, quando veio o primeiro índice. E aí, com 1 ano e meio de idade, ele parou de conversar. Foi onde a minha mãe começou a recorrer muito a vários médicos, especialistas. Meu pai também, a gente, né, até que chegou na primeira suspeita do autismo, né? E eu lembro até hoje, o dia que minha mãe chegou em casa com essa suspeita, porque eu não sabia o que era, mas ela, meu pai, já conhecia, né? E ela chegou muito falada. E eu fiquei sem entender, né? Tipo, nossa, mas o que é isso, né? Vamos pesquisar. E eu também saí pesquisando tudo, o que era. Mas até então eu sou irmã, né? Não tem aquele impacto como uma mãe, né? Como vai bater numa mãe, não pai, né? Só que a minha mãe também respirou fundo e falou, não, vamos à luta, se é autismo, ele vai fazer as terapias e é isso, né? E aí ele começou a fazer terapia antes mesmo de ter o laudo fechado, né? Que nem eu falei que com 1 ano e meio ele parou de conversar, só que o laudo fechado de autismo mesmo só veio com 4 anos de idade. E até esses 4 anos dele chegar, mesmo não tendo o laudo fechado, ele já começou a fazer TO, fono, psicólogo, enfim. Aí o laudo fechou, as terapias continuou, né? Nunca foi fácil, mas também o grupo em si ajudou bastante a gente. Porque quando o grupo começou, e a minha mãe foi uma das primeiras a entrar, ela chamou a Cláudia acolheu muito ela, né? Então foi uma coisa mais de mãe para mãe, né? Não era uma militância. A militância surgiu porque a gente viu essa necessidade, mas antes mesmo a gente não tinha objetivo nenhum. Mas o grupo sempre ajudou e ajuda até hoje sobre essa questão. Então, nunca foi fácil, teve a fase de luto, como a Paty mesmo falou, só que também a gente teve que erguer a cabeça e agir rápido. Se a gente para e pensa só na dor, esquece,
né? E a minha mãe já tinha, né, tido a minha gravidez, e é aquele negócio da idealização. Eu nunca precisei de suporte nenhum, ia bem nas escolas, e agora era outro filho, né, totalmente diferente, ia precisar de ajuda, de cuidador, de fono. Então, é uma experiência nova, né? Não foi fácil, mas a gente foi em frente, e hoje ele tá com 7 anos, né, como eu falei no início do vídeo, ele vai fazer 8 em julho. Hoje ele frequenta a educação especial, a PAI, né? E ele vem evoluindo bastante, mesmo sendo grau 3, até porque dentro das limitações dele ele consegue muito além, assim como todo autista consegue, né? E é isso. Então, o meu é um pouquinho diferente das meninas, né? O Lorenzo tem o laudo de grau de suporte nível 1, e eu também acredito, né, no autismo regressivo, porque eu também procuro lá no passado dele pequenininho, e realmente o Lorenzo teve um desenvolvimento típico, só que o dele apareceu um pouco mais tarde, né? Apareceu ali para os seus 2 anos, 2 anos e meio. Lorenzo simplesmente parou de comer comida sólida, foi o primeiro sinal que ele deu pra gente. E, obviamente, eu fui em busca da pediatra, né? O que está acontecendo? Tem alguma coisa física? Na época, ele já ia na escolinha, ia no berçário, e eu até suspeitei que aconteceu alguma coisa lá, porque houve a regressão de não saber mais ir no banheiro, de não pedir mais ir no banheiro. Então, na minha cabeça, aconteceu uma coisa lá na escola e foi no banheiro. E eu parei de levar ele na escola, mesmo porque ele estava sem comer comida sólida, e eu fui buscar, e vai com vitamina, faz todos os exames físicos, clínicos, né? E não dava nada, vão passar, vai passar essa fase. E assim, eu trabalho, eu tenho um salão, e dentro desse salão, conversando com alguém me falou assim, será que ele não tem enxaqueca infantil? Porque crianças infantil, e nisso, né, as professoras também começaram a relatar, isso já no ano seguinte, né, porque no B2, no final do ano, ele acabei tirando ele da escola, no ano seguinte, os professores começaram a chamar minha atenção para algumas características, dele ficar sozinho, dele não querer fazer atividades, dele não ir ao banheiro. E comentando com alguém, eu costumo falar alguém, porque de verdade eu não lembro quem é. Eu costumo até falar, quando eu vou falar essa história completa, que é muito Deus, porque eu não sei quem é que me disse isso. Será que ele não tem enxaqueca infantil? Porque são características de enxaqueca, ficar quietinho, ficar no cantinho. Tudo que era dado no maternal, o Lorenzo fazia. Diferente das meninas, o Lorenzo, ele não parou de falar. O Lorenzo fala, e hoje eu sei que ele falava de pequenininho, uma fala que a gente fala de fala rebuscada, que ele falava tudo certinho, todos os S's, né? Hoje eu sei que é uma característica, mas até então eu achava bonitinho ele conjugar verbo ali com seus 3 anos de idade, né? Eles foram, eles fizeram. Como assim, né? Uma criança. E então, assim, essa pessoa falou assim: será que ele não tem enxaqueca? Por que você não leva no neuro? E a minha busca totalmente às cegas, sem saber do que ele havia, eu não fazia a menor ideia. Lorenzo não tinha estereotipia, Lorenzo falava, Lorenzo não andava na ponta dos pés, Lorenzo olhava nos olhos, né? Lorenzo construía frases, então eu não tinha a menor ideia. E foi assim, através de buscar, será que ele tem enxaqueca infantil, que eu busquei uma neuro, e foi feito todos os relatórios, todos, né, para autismo não existem exames, né, que comprovem somente, como é que fala? As avaliações que são feitas, né, neuropsicológica, para poder saber se ele está ou não atingindo determinados marcos. E foi através disso que eu soube do diagnóstico do Lorenzo. Mariana, vamos conversar um pouquinho. Como que surgiu o teu interesse em trabalhar com crianças autistas e como que surgiu a ideia de montar uma clínica focada nesse assunto, nesse tema? Bom, para mim, trabalhar com crianças autistas foi totalmente... eu falo que foi
assim, Deus também, porque eu não tinha, quando eu comecei a faculdade de psicologia, eu falava que eu não trabalharia com crianças por uma questão muito particular. Para mim seria difícil trabalhar com crianças. E só que meu pai é advogado e no mesmo andar do escritório dele tem uma psicóloga, agora não tem mais, ela mudou para Rio Preto, e o filho dela é autista. E no terceiro ano da minha faculdade, meu pai e ela pegaram um elevador juntos. E ela falou pro meu pai, eu tô procurando uma estagiária, meu filho é autista, e eu tô procurando uma estagiária para aplicar aba no meu filho em casa. Sua filha não quer ser estagiária de aba? E eu que trabalhava, minha primeira formação era de administração, e eu já tinha largado do RH, porque eu queria trabalhar na área, ter um estágio na área de psicologia mesmo, focada na área. E eu vou arriscar. E aí eu comecei a atender essa em casa, e eu me apaixonei e nunca mais parei. E nunca mais eu parei. Eu atendi essa criança em casa, né, aqui em Catanduva, a clínica dessa criança era atendida em Rio Preto, por isso ela precisava de alguém para atender aqui. Então, 2 vezes por semana eu ia para lá para ter supervisão e atendia os 3 dias por semana essa criança aqui. E aí, depois de 2 meses eu atendia de manhã ele aqui e à tarde lá, e aí ela optou por uma outra forma de atendimento para essa criança. Então, eu acabei ficando só lá e atendendo só lá o dia inteiro, e disso eu assumi a coordenação da clínica, e aí depois, como eu sou de Catanduva, né, eu fiquei só lá em Preto mesmo, como eu sou de Catanduva, surgiu a oportunidade de abrir a clínica aqui, e aqui eu estou. E eu me apaixonei e nunca mais eu parei, assim, eu me descobri. E hoje eu vejo assim, o quanto que eu sou infinitamente mais feliz fazendo o que eu faço hoje do que o que eu fazia antes. Assim. É outra Mariana. Eu falo que muitas vezes as mães falam, ontem mesmo eu falei para uma mãe, obrigada pelo que você faz com meu filho. Eu falei, não, eu é que te agradeço, porque eu sou infinitamente mais feliz fazendo o que eu faço hoje. Não é você que me agradece, sou eu que te agradeço. Porque para mim, sou eu que sou outra pessoa, não é você que me agradece. E é isso. E aí eu queria aproveitar, já que nós estamos aqui papeando, falando sobre a caixinha de perguntas que eu abri hoje. Uma mãe colocou um comentário sobre a importância do grupo, né? Uma mãe que não tem um filho. 2 mães colocaram. Uma é do grupo de mães e outra não é do grupo de mães, porque a mãe não é daqui, inclusive. E a criança não tem TEA. E aí a mãe que colocou do grupo de mães falou o quanto foi importante para ela o grupo, né? Vivenciar o quanto o luto desse diagnóstico para ela foi difícil, né? E o quanto que o grupo de mães deu esse suporte para ela, porque é um luto difícil, né? Toda a expectativa que essa gestação, esse filho, durante essa gestação, esse filho idealizado, né? Depois do diagnóstico ele tira isso, né? Você tem que desconstruir tudo aquilo e você tem que, no meio do caos que o diagnóstico te traz, você tem que parar, desconstruir todo aquele filho, você tem que pensar tudo que você vai fazer com o seu filho novo, né? Que você não é o filho que você idealizou, e você tem que pensar o que será que vai ser do meu filho, como a sociedade vai encarar o meu filho vai se desenvolver, meu filho vai ter autonomia, meu filho não vai, meu filho vai conseguir estudar, não vai casar, não vai. E quem sou eu no meio dessa bagunça toda?
né? Então, essa mãe do grupo de mães falou o quanto que o grupo de mães foi importante para ela. E aí, essa outra mãe falou que, embora na cidade dela, ela não tem um filho autista, mas na cidade dela tem um grupo de mães que é de autismo, né? Mas que, embora ela não tenha um filho autista, o quanto que o grupo de mães de autismo deu um suporte para ela, para um diagnóstico de síndrome de Down. Ela não soube, durante a gestação, embora ela tenha feito todos os exames, não conseguiu pegar. E ela só soube depois. Só soube na hora que a criança nasceu. E o quanto que esse grupo de apoio foi importante, porque ela viu ali um grupo de mães tão engajado e ela se aproximou daquele grupo de mães. E ainda assim, não sendo a mesma questão, o quanto que aquele grupo pôde dar um apoio para ela, mesmo não sendo a mesma questão, porque basicamente os mesmos dilemas, porque é a mesma dificuldade, o quanto que essa sociedade vai limitar aquele filho, né? Porque essa criança não é um diagnóstico, a gente tem que olhar para aquela criança para além do diagnóstico. Eles não são um diagnóstico, eles são crianças que vão brincar, que vão se desenvolver, que têm as limitações, assim como todos nós temos, porque todos nós temos. Eu tenho as minhas, cada uma delas tem as delas, você tem as suas, quem está assistindo também tem, mas a gente tem as nossas capacidades, assim como eles também têm, né? Mas às vezes eles são olhados somente como diagnóstico, né? Então, que essa mãe fala é isso. Embora meu filho não tenha nascido com autismo, quanto esse grupo pode me apoiar, né? Então, a importância delas, né? Legal. Esse ponto que você falou é bem interessante, que quando a família ali recebe o diagnóstico, tem todo aquele olhar preconceituoso das pessoas de fora, enfim. Mas a gente tem que pensar e trabalhar pensando que, como a Mariana disse, eles não são o diagnóstico. Uma criança com diagnóstico de autismo, ela não é o autismo. Uma criança com diagnóstico de síndrome de Down, ela não é o síndrome de Down. Ela é uma criança que ela tem a síndrome de Down. Ela tem autismo, ela tem uma deficiência física que seja, mas ela não é aquele diagnóstico. E é isso que a gente precisa começar a pensar, que às vezes a gente limita muito a criança em alguns pontos por conta daquela síndrome, daquele transtorno, mas não é por aí. Ela tem outras potencialidades que a gente precisa explorar, assim como a gente precisa também explorar as nossas potencialidades, eles também precisam ter essa potencialidade explorada, né? Vou dar uma boa noite pro pessoal que comentou aqui: a Sônia, a Isabel, a Cláudia, a Milene, a Anelisa, a Letícia e a Valdina. Boa noite a todos vocês. A Ingrid comentou aqui: vocês arrasam, parabéns, vocês merecem. Aí ela comentou aqui: quando nós recebemos o laudo, nós temos que cuidar das crianças, mas ninguém cuida da gente. Muito triste a realidade. A realidade é diferente, a mãe é por último. Temos que ser fortes até o nosso corpo gritar. Vocês sentem essa necessidade de... Aliás, vamos reformular a pergunta. Como que vocês sentem essa questão do diagnóstico? Como que vocês receberam? Como que vocês reagiram a esse diagnóstico? Esse impacto que vocês tiveram na vida de vocês? Como que foi essa mudança total de vida praticamente aí que vocês tiveram pós o diagnóstico da criança? Então, é terrível, né? Essa é a palavra. Eu costumo falar assim, um tsunami. E eu falo assim, até você entender o tsunami que atingiu a sua casa. Eu, pós-diagnóstico, como eu disse, eu não tinha a menor ideia, né? Meu filho foi indicado pelo pediatra para neuropsicóloga sem eu saber o que eu estava procurando, né? Aí que eu comecei a falar, opa, tem alguma coisa errada, mas eu não sabia. E quando eu recebi o diagnóstico, o chão simplesmente abriu aos meus pés. Eu fiquei uma semana no ar, sem saber, sem entender o que tinha me atingido. Mas eu conseguia levantar, eu conseguia fazer o que eu tinha que fazer, os afazeres da casa, trabalhar,
em busca de profissionais que eu nem sabia o que era, eu nem sabia o que era uma TO, né? É onde que eu acho, onde que tem. E então eu fiquei uma semana no ar, mesmo assim, procurando atender a necessidade dele. Depois de uma semana no ar, uma semana próxima, eu fui buscar informações. De dia eu fazia tudo o que tinha que fazer, da mesma forma, do mesmo jeito. E durante a noite eu ficava o tempo todo lendo e buscando informações. E na próxima semana, somente, eu me permiti a semana inteira chorar, né? De noite também, durante o dia, eu fazia tudo o que tinha que fazer, do mesmo jeito. E à noite eu me permitia chorar, né? Porque depois de uma semana buscando, aí eu entendi o que era que tinha me atingido. E só aí eu tive, 2 semanas depois eu entendi o que é luto, né? Essa palavra é muito pesada, as pessoas podem não entender, achar que assim, nossa, elas não gostam dos filhos, nossa, elas não amam eles mais. Não é isso, tá? Realmente, o luto ao qual a gente se refere é de reaprender, de receber um filho novo e aquele simplesmente deixou de existir. Aquele na nossa cabeça, não o filho físico. O filho continua aí com as mesmas necessidades e, aliás, com novas necessidades. Surge um filho novo e a gente vai reaprender. Toda a casa passa por uma reestruturação. A força, né? A força, a partir de agora, vocês vão ter que aprender a lidar. Vão ter que aprender como educar esse filho. Eu tinha um outro filho, um neurotípico, e eu tive que aprender como educar aquele outro ser que era totalmente diferente do outro. Eu tive que descobrir que, da forma que eu estava fazendo, estava totalmente errada. Eu tinha que realinhar totalmente a casa, reestruturar a casa. Então, assim, o diagnóstico, ele é aterrorizador quando ele chega. E até passar essa fase que você tem que se permitir, né? Hoje eu sei que a gente tem que se permitir chorar, tem que se permitir ficar triste mesmo, mas nós somos mães. Nós somos mães e com toda a força dessa palavra a gente se levanta todos os dias e faz o que tem que ser feito. Oi. Pode falar? Pode falar, fica à vontade, gente. Programa de vocês. Essa questão do luto, para mim, foi um pouquinho mais intensa. Porque eu idealizava aquela menininha super vaidosa, que gostava de dançar, que poderia gostar de dançar, que puxaria a mim e tal. E aquilo tudo caiu por terra. E a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa da neuro foi pesquisar o que era autismo. E a primeira coisa que apareceu para mim foi lá que autismo não tinha cura. Aí, a partir daquele dia, eu chorava dia e noite. E pesquisava e lia dia e noite. E eu não lembro, eu dava aula numa escola particular e eu não me lembro de como eu passei aqueles longos 3 meses do meu luto. Eu lembro até que quando eu, assim, caí em si, eu falei, não, agora eu tenho que levantar minha cabeça, porque é pra vida toda e eu tenho que parar de chorar, porque eu ficava revivendo a Lorena antes da regressão. Aquela bonitinha, bebezinha que dançava, que imitava e tudo. Eu falei, não, tem que erguer a cabeça e parar de ver foto, parar de ver vídeo, parar de ficar chorando nos cantos e ir pra frente, porque é isso que é pra vida toda. E eu lembro que eu fui chamada pela diretoria da escola e eles iam me mandar embora, porque eu não estava mais rendendo, né, na escola. E aí eu fiquei, assim, super assustada. Mas ele foi conversando, aí falou, não, você está passando por um momento difícil, vamos, né, dar uma ribada aí, acorda, vamos, né, ser a Leiliane de antes. Mas eles precisaram chamar a minha atenção, porque eu respirava autismo, era o tempo todo. Você encostava em mim para conversar, eu só falava sobre autismo. Era a família só sobre autismo, tudo sobre autismo. E depois que caiu a ficha, que eu parei com isso, que eu me permiti, assim, conversar sobre outros assuntos, viver outros áreas, assim, aí eu comecei a ficar doente. Aí começou a aparecer
tudo que você imaginar, mas é da parte emocional, é coluna, é uma tontura, a ansiedade, a depressão, sistema imunidade baixa, e comecei só a ficar doente. Aí eu resolvi dar um tempo para mim, tirar um tempo, falar, vou parar de trabalhar, vou ficar pelo menos 1 ano em casa cuidando dela, né? Porque ela também entrou numa fase mais agressiva. Falei, agora ela precisa muito de mim. E aí, para minha sorte, entrou a pandemia, né? Aí não teve jeito de descansar e nem de tirar minha sorte. Entrou a pandemia e aí criança dentro de casa, uma, assim, mais agressiva, mais diferente, destruindo tudo que tinha dentro de casa, não podia sair dentro de casa. Sei que teve uns dias que eu surtei sim, porque a minha cabeça já não aguentava mais, eu não podia sair, eu não podia, era ali dentro de casa só, e tinha dia que eu me via louca, que eu só queria ficar dentro do quarto. Foi difícil, graças a Deus passou, mas a gente, assim, a casa vira de pernas pro ar. Eu, como é a primeira filha, né, eu só imaginava uma casa com uma filha típica, né? Agora, em casa, pelas paredes, tem figuras, né, de agendas, figuras no banheiro, tem... É uma casa típica. Mas a gente vai se reconstruindo, né? Cada vez mais a gente vai tentando aí se reerguer, vai tentando se cuidar, né? Tentando fazer terapia, ter as mães, né, amigas que acolhem, porque é importante também. Não, legal você ter comentado. A gente vai entrar um pouquinho no tema depois. A gente vai aprofundar mais sobre a questão do cuidado com as famílias, a terapia. Tem mais alguns comentários que chegaram aqui. A Patrícia comentou, parabéns pelo tema. Obrigado, Patrícia. A Raniele perguntou aqui, o grupo é apenas para mães de crianças autistas ou acolhem com outras síndromes ou transtornos também? Acho que vocês já falaram um pouquinho, mas comentem também sobre se é específico para autismo ou abrange outras síndromes, Down ou, enfim, qualquer outro tipo de transtorno. Então, quando eu iniciei, até assim, através de uma sugestão de uma PO, que fosse específico, né? Que fosse específico porque, apesar de ter inícios e itens e coisas parecidas, o TEA é um espectro. Ele é um universo paralelo, assim. Só dele. Então, a gente optou e eu, né, no início era eu que tomava a decisão sozinha, e eu optei por ser só de mãe de autismo, porque tem realidades vividas dentro do autismo que faz parte só dele. Então, a gente hoje ainda continua sendo só de autismo. Mas a gente recebe direct, a gente recebe mensagens, e na medida do possível a gente também orienta, acolhe, mas dentro do grupo a gente só tem mães com crianças com autismo. Então, Kelvin, tem algumas... Pode falar, Tem Mari. algumas perguntas aqui. Posso ler? Fica à vontade. Tá. A primeira delas é qual que é a maior dificuldade que vocês encontram hoje? Nossa, nós respiramos. As 4 respirou aqui, né, Mari? Olha, são muitas dificuldades. Meu Deus do céu. Se eu falar só as de hoje, né? Só o dia de hoje. Chegando aqui, para você ter uma ideia, Kelvin, eu me perdi. Eu já vim na clínica umas 4 vezes, dirigindo, e hoje vindo aqui eu me perdi. Então, se eu falar só das dificuldades de hoje, são muitas as dificuldades. Assim, tem particularidades. Eu tenho mães no grupos que a gente tem muitas dificuldades com a questão da saúde pública, tá? Hoje em dia a gente busca essa saúde pública. Estamos tendo respostas, após 2 anos de grupo, nós estamos tendo respostas positivas, mas eu tenho muitas mães com essa questão. No meu caso específico e das meninas que a gente tem plano de saúde, mas eu tenho muitas mães no meu grupo que não tem. Então, a luta por políticas públicas, ela é dolorida.
enquanto ela vê crianças sendo assistida com terapias, o dela não tá, o dela não tem onde ir, não tem onde fazer. A gente vive numa cidade pequena, onde os postinhos tentam atender, mas não é com qualidade ainda, né? São 15 minutos, 20 minutos no fono, a cada 15 dias, com mais crianças, não é o que criança com TEA precisa. Então, elas têm muito essa dificuldade, essa dor. Eu, particularmente, eu sofro muito, desde o início, com a questão de escola, né? O Lourenço, sendo de nível de suporte 1, o Lourenço se percebe diferente, ele consegue vivenciar o preconceito da forma mais dura e da real possível. Então, eu sofro muito com a questão de adaptação de material, de adaptação do ambiente, de acolhimento dentro da escola. A gente sofre muito com a questão dos pais, né, do marido, de abandono de lar, de pai. A gente tem casos no grupo. A gente sofre com pais que não aceitam diagnósticos e a mãe se vê sozinha debatendo com isso. A gente sofre com a questão do pai não entender a questão do filho da mesma forma que a mãe entende. Porque, como a gente disse aqui, as mães acabam buscando informação, a mãe acaba engolindo informações e eu não vou nem chutar, mas vamos falar uns 70% dos pais não fazem a mesma coisa. Então, dentro de casa, você tem que continuar sendo esposa, mas você virou uma mãe atípica, obviamente você vai ser uma esposa atípica e nem sempre isso é compreendido. Nós temos dentro do grupo mães que brigam com a própria família, mãe... A falta de rede de apoio. A falta de rede de apoio, a pais e familiares que falam que a mãe está buscando doença, está buscando pelo novo. Então, além dela ter a luta do diagnóstico, ela ainda tem que lutar com a família, o abandono da família, porque essa criança ela vai crescer e ela, né, e tem os graus e tem os dias de dificuldades, então dentro da família tem todo o não acolhimento, não entendimento dessa criança, do comportamento dessa criança. Muitos familiares acabam se afastando, a própria mãe, às vezes, né, uma grande maioria acaba se afastando também, não consegue, né, vivenciar socialmente e por conta dessa criança. Eu não sei se eu continuar falando assim, a dificuldade a noite inteira. Pode falar. Essa daqui é para as mães de... Vocês... Isso, está indo para lá. Para as mães de nível 3, vocês sofrem mais dificuldade de rede de apoio pelos filhos de vocês terem um comprometimento maior? Com certeza. Sim, a gente sofre porque eles precisam de um apoio, né, maior, tem uma demanda, né, maior. Então, eles necessitam, né, de mais. Principalmente, assim, que nem o meu filho, ele também não é verbal. Então, muitas vezes, né, apesar dele, né, ter o jeito dele se comunicar, mas muitas vezes nem a gente compreende o que ele está querendo se expressar e onde, né, gera uma crise, né, gera, né, toda... É a mesma pessoa... pode falar. Não, É questão da hiperatividade, né? Que nem o meu irmão, ele tem autismo com hiperatividade. Então, ele é uma criança que brinca muito. E aí, a família, mesmo amigos, acha que, eu não vou ficar com ele porque ele pode quebrar, pode bagunçar, pode isso, pode aquilo. Nada disso. Ele gosta de pular, de viver no mundinho dele. Ele é criança. Só que tem muita restrição. Ele faz o que qualquer outra criança faz, mas como ele é autista nível 3, dão essa desculpa, na verdade. Não, porque ele pode quebrar algo na minha casa, pode fazer alguma coisa. É porque ele é criança. Exatamente, porque é criança. Não vai deixar de autista. ser criança, Exatamente. né? É porque criança é movimento, né? Pra falar mais alto. É pra eu falar mais alto? Não, é que vocês comentaram. Ele é criança.
Uma criança normal. Criança, Quando eu era criança, eu brincava, quebrava as coisas, vocês também, é criança. Tem as fases das artes também, né? Meu Sim. filho também está na fase das artes e tem coisas que ele está descobrindo. Agora ele está descobrindo, né? Subir em cima das coisas. Outro dia ele caiu de cima do guarda-roupa, ficou com a testa tudo roxa. Então, Eu só queria complementar, Kelvin, que assim, a pergunta foi específica em relação à dificuldade de rede de apoio. Sim, as meninas têm uma dificuldade no nível 3 da rede de apoio, mas eu gosto sempre de falar que assim, nível de dificuldade no autismo, autismo é autismo. Então, porque essa história, porque o teu é leve, porque o seu é leve. Não existe leve. Autismo é autismo, as dificuldades são muitas, as dificuldades são diferentes. Mas com relação à rede de apoio, realmente as meninas do nível 3 têm mesmo porque os meninos são fortes, não tem noção de perigo, não tem noção da força, do e ela assim, meu filho está desenvolvendo uma força, assim, que ele me cata, ele me derruba no chão, se bobear. Aí eu falei assim, eu faço academia, eu falei, vamos intensificar a musculação para poder dar conta, segurar ele. Então, assim, às vezes uma avó, né, gente? Tem uma dificuldade. Tem uma dificuldade de ficar com essa criança. Então, a rede de apoio realmente é mais difícil. E às vezes não é nem porque a família nega, que a gente tem um pouquinho de bom senso também, né? Falar, né? Posso deixar lá minha filha com a minha avó, por exemplo, de 70 anos, não tem condição. aí a mesma pessoa que fez, voltei. A mesma pessoa que fez. A mesma pessoa que fez essa daí fez para a Cláudia. Se por ser o nível, pelo ser o nível 1, como que o seu filho, ele tem, você falou da percepção do seu filho, né? Como que ele lida com essa percepção no ambiente de escola? Muito difícil. Nós estamos passando por uma dificuldade nesse momento, né? Com a rede de apoio dele dentro da escola, no caso com a cuidadora específica, né? No caso do Lourenço, ele é de nível 1, ele tem essa percepção do mundo ao redor, ele está na pré-adolescência, forte pra caramba, assim, de debater, de saber o que ele quer. Então, ele está sendo muito incompreendido nessas questões, porque assim, enquanto é pequeno, se tolera, se tem uma certa paciência com criança, quando sabe que é autismo, lógico, porque senão é uma criança sem educação, uma criança sem limite. Mas quando as pessoas saibam, terapeuta, professor, que aquela criança pequenininha é autismo, tem algumas pessoas que vai ter esse olhar com empatia. A partir do momento que eles crescem, esse olhar meio que acaba. Eles acham que a criança cresceu e por ser do nível 1, falar, ter nível de compreensão, consegue aprender boa parte da matéria, que aquela criança não tem mais autismo. E aí eles começam a cobrar dele, fazer uma pressão em cima dele, para que ele tenha comportamento típico que ele não consegue. Né? Essa cobrança é irreal. Então, meu filho está passando por um sofrimento muito grande nesse momento por conta disso. Ele tem a questão da adolescência, por exemplo, ele está tendo dificuldade com barulho, é 6º ano, né? Então, é uma sala grande, então são muito barulhentos. Ele não quer usar o abafador de ruído, porque ele não quer ser diferente, ele não quer que as crianças olhem para ele e vejam que ele está com o abafador de ruído. E aí ele me fala, não, mãe, mas eu não vou ouvir o professor está explicando, vou ficar com o fone, ele fala fone, com o fone de ouvido, eu não quero, mas não é que ele não quer, por causa que ele não vai ouvir o professor, ele não quer porque ele tem a vergonha das outras crianças estarem olhando para ele e vendo que ele é diferente. Ele está com 11 anos, ele ainda não é autoafirmado de falar, não estou nem aí. Ele ainda não tem, nós vamos demorar ainda muito para chegar nessa fase. Então, é muito complicado. E desde muito novinho, Lourenço, desde os 4 anos, o Lourenço sabe que ele é diferente.
Ele sempre falou, mãe, mas aquelas crianças brincando, mas eu não consigo. Mãe, eu não consigo fazer igual eles. Mãe, por que eu sou assim? Mãe, eu queria fazer tal coisa, eu não consigo. E então ele sempre se percebeu. Então a fala com ele sobre o diagnóstico dele veio até que cedo. Filho, você é assim porque você tem isso. Você tem autismo, o autismo é isso. Então veio as explicações, óbvio que de forma dosada, né? Mas a gente teve que conversar com o Lorenzo cedo por conta dessa percepção. Mais alguma pergunta aí, Mari? Não, aqui não. Beleza. A Cláudia comentou aqui que a parte mais difícil do autismo, infelizmente, é o preconceito. E a Ingrid também comentou que o preconceito é muito. Entrando nesse tema do preconceito, eu quero saber de vocês, mães e irmãs, como que vocês lidam com o preconceito que as pessoas têm com os filhos e o irmão, né, de vocês aí? Como que isso impacta na vida de vocês? Quais são os sentimentos? O que passa na cabeça de vocês? Compartilha com a gente aqui. Eu queria dar uma pergunta. Manda. Porque eu sei que tem alguns momentos em que, assim, né? Existe o preconceito com a criança, mas também existe aquele momento em que, assim, a criança está ali, vocês estão em algum ambiente, a criança entra num comportamento inadequado, e nem todo mundo entende que aquilo é um comportamento inadequado, porque a criança entende o mundo de uma forma diferente. Sim. E aí, muitas pessoas julgam os pais. Porque o pai não educa, se fosse meu filho, não faria isso. Muito, birra. Exatamente. Então, além do preconceito com os filhos, existe um preconceito com os pais. Então, eu queria emendar a pergunta: como vocês lidam com o preconceito com os filhos e com o preconceito com vocês? Vocês estão fazendo perguntas muito difíceis. Vocês estão complicando a nossa vida. A próxima vez a gente vai combinar isso aí. Olha, eu vou começar falando. Deixa eu só falar. Eu adotei uma técnica assim. Quando eu saio com a minha filha, até engraçado. Esse dia eu estava na fila da padaria e de repente ela fez. Cara, na frente deu um pulo. Eu só vi que ele assustou e foi pra trás, mas eu não olho para as pessoas que estão olhando pra gente. Ela jogou no chão, eu tava com a cartela de ovo. E eu falava, levanta, Lorena, seu bolinho tá aqui. Levanta. E se eu puxasse, ela não levantava. Deixei ela solta, a hora que ela levantou, eu fisguei ela assim por baixo do braço e corri pro carro. Então eu não olho em volta. Porque uma vez, ela era pequenininha, eu estava ensinando ela a puxar a bolsa da escola. Porque foi no início. E eu atravessei Você já sabia do diagnóstico? Já, ela estava indo na fome. Então, eu estava assim, abaixada com ela, assim, puxando a bolsa, peguei na mão dela. E aí tinha um homem atravessando a rua, ele olhava para mim e balançava a cabeça e dava risada. E eu olhei para trás e falei, gente, não tinha ninguém na rua. E ele olhava para mim, debochando, e balançava a cabeça e dava risada. Eu entrei na fome, ela entrou. Eu entrei no banheiro, foi a primeira e a única vez. Eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Esse homem não sabe do que eu faço. Ele não me conhece. Por que ele está debochando de mim? Por que ele ficou rindo de mim? Eu pensei, eu cheguei até aí na porta, queria ir atrás dele. Eu falei, não vou pôr minha vida nisso, porque vai saber quem que é. Então, aí a partir desse dia, eu comecei a não olhar em volta. Não olhar para as pessoas. Por exemplo, se fala, só que também eu nunca ouvi ninguém falar, tipo assim, se fosse meu filho que era ele, eu acho que já não tenho sangue para ele, né? Mas eu adotei isso, eu não olho para o lado, eu não fico olhando quem está olhando. Às vezes a pessoa passa, reconhece e fala oi, depois que eu vou ver, porque eu não. Quando eu saio com ela, o foco é ela, né? Porque senão a gente fica olhando, procurando quem está olhando, quem está comendo, porque a gente fica. Então, essa técnica, depois desse dia, eu falei, eu não vou sofrer por causa desse povo que fica depois. Bom, eu não tenho essa técnica. Começa a pensar. Não, mas assim,
do preconceito, né, com relação ao Lourenço, como ele tem menos comportamentos, né, meninas, vamos falar assim, visíveis assim, né, da forma verbal de se comunicar, né, de não ter estereotipia, mas tem um comportamento inadequado, a teimosia, a inflexibilidade, né? E eu sofri muito, eu confesso que eu sofri muito com essa questão. Eu queria cobrar dele um comportamento, às vezes, adequado, tudo certinho, eu preparava ele para onde que eu estava indo, eu explicava para ele o que ia ter lá, mas mesmo assim, obviamente, criança dentro do espectro né? Não dá para você esperar o comportamento dele, mesmo porque qualquer coisa pode fazer ele se desregular. No início eu sofri, mas assim, vamos falar que foi por pouco tempo. Eu consigo, tipo assim, não ligar tanto, mas eu vou te falar, machuca os olhares, machuca o julgamento, sim, de as pessoas acharem que você não dá limite, né? Machuca, principalmente, você está num ambiente e ele não conseguir fazer as coisas igual às outras crianças. Não tem como você não passar por essa comparação. De você olhar, ver uma criança num buffet e aproveitando loucamente aquele ambiente e o teu filho não. Então, assim, se você volta para casa e fala, nossa, como que pode? Por que isso? Por que é assim? Então, você sofre. Eu tô passando, eu vou falar assim, se eu falar do hoje, né? Se eu falar do hoje, com relação ao meu marido, é muito difícil para ele, né, lidar com esses comportamentos do Lourenço, ele não sabe lidar. Ele cobra muito do Lourenço um comportamento típico e acaba que sofre todo mundo na casa. Mas é muito complicado. Mas hoje, com o Lourenço com 11 anos, eu também já liguei Não pode falar isso, né? Eu já liguei um pouco. Entendemos. E sigo. E simplesmente sigo. Eu consigo já, né? Olhar por cima dessas pessoas, olhar o meu filho, a necessidade do meu filho e não das pessoas. Então, no início era mais difícil mesmo, né? Até porque o autismo começou a doer de verdade em mim quando eu vi exatamente o comportamento das pessoas, e não o Pedro, mas sim o preconceito. É aí que o autismo começou a doer, porque quando a gente descobriu, ele começou o tratamento, ele sempre foi uma criança alegre, então eu nunca fui triste por ele ser autista, mas sempre fui triste por questão do preconceito. E a família, quando que nem a questão assim, de parente, minha família, no início, ninguém acreditava, né? É frescura, ele só é tímido, ou ele só não gosta de brincar com as outras crianças, não é isso não, né? Ficou essa negação. Agora, conforme ele foi crescendo, autismo regressivo, ele vai perdendo algumas habilidades, ele vai, né? Os comportamentos, as estereotipias vão aparecendo mais. Aí vai caindo a ficha da família. Nossa, ele é autista mesmo, né? E aí começa o preconceito dentro da própria família, o afastamento, a indiferença, porque começa a tratar diferente a nossa criança das outras, começa a não chamar mais para jantar, para churrasquinho, começa a excluir a família de tudo. Então, o preconceito da família, na minha questão, sempre doeu mais do que os olhares assim, das outras pessoas. Questão de sair com ele, eu faço igual a ele. Eu não olho para nada, eu só olho para ele, até porque se eu perder o foco dele, eu tô ferrada, porque ele é ligeiro, ele sai correndo, ele não dá, não tem nem como olhar para ninguém, é só ele mesmo. Mas também teve um estupim disso, né? Uma vez eu fui na conveniência com ele, já faz tempo isso, né? E ele sempre agitado, né? Aí tinha um bêbado lá na fila, né? Aí esse bêbado ficava, nossa, criança agitada, né? Não sei o que ele tem, hiperatividade, ele até sabia o que era, né? Porque ele mesmo falou, ele tem hiperatividade. Eu falei, sim, ele tem com autismo, né? Aí ele, não, você não para, não sei o quê. Eu falei, não, mas normal, além de tudo, ele é uma criança mesmo alegre, ele não para mesmo, normal. E aí eu ainda olhava para a reação das pessoas, né? Aí ele veio e me soltou assim, mas eu também tenho neto, eles não são assim, não sei o quê. Até porque os meus netos não são doentes. Ele falou dessa maneira, não são doentes. Nossa. Aí eu fui embora, mas eu fui. E ele começou a falar coisas assim, sabe?
que eu não escutava, mas que eu estava longe, e ele falou, ele retrucou, ele gritou, ele xingou, mas eu já não estava escutando mais nada, porque eu já estava saindo correndo com ele. Mas eu precisava falar, porque onde já se viu falar, ai, não é doente, doente é ele, né? Autismo, como assim, gente? Autismo não é doença. Então, aí depois desse dia eu falei, quer saber? Não vou mais ficar sofrendo por isso, porque a gente já tem que lidar com a dor nossa de agora ficar, exatamente, agora ficar se importando com o que as pessoas falam. E o preconceito na família é até hoje, mas enfim, a gente já ligou também lá, eu, meu pai, minha mãe, a gente já ligou tudo. Ai, e isso, né? É muito difícil. A letra é uma situação que eu conseguiu responder, eu já passei por muitas situações que eu não consegui responder, e depois Eu se não culpa. consegui responder, né? Eu estava numa loja, né, de roupa com o meu filho, e o meu filho tá assim, ele é muito sensorial a texturas. A mulher estava com uma carteira, sabe aquelas carteiras de textura? E ele foi passar a mão, ele passou a mão assim. Tá, ele só passou a mão, tá? Eu tô do meu lado, continuando lá, veio a mulher virou para mim e falou, moça, ele pegou minha carteira. Falei, não, moça, como? Aí comecei a procurar, né? Falei, não, aí eu falei que ele era autista. Aí, não, ele pegou, e ela afirmando, ele pegou a carteira. Eu falei, não, ele só passou a mão por conta de questão sensorial. Ah, não tá aqui. Não tá aqui, aí começou, as moças lá da loja também ficou, sabe, assim, como que ela tá falando isso? Aí tava no bolso dela. Aí, sabe, quando você quer responder, aí aquele dia não saiu, ficou embargado, sabe? Fiquei triste, eu falei, como que um ser humano pode ser, né? Então, assim, né, não tem empatia pelo outro. Aí, assim, é dolorido o preconceito, né? Só que, assim, esses dias, né, esses tempos atrás, meu marido pegando e falando, o Pedro vai ser o que ele quiser ser. Não vai ser a sociedade que vai falar o que ele tem que ser, ou que comportamento ele tem que ter, ou que comportamento ele não tem que ter. Ele é uma criança e ele vai ser o que ele quiser ser. E aí eu queria aproveitar e emendar no estudo que a gente está falando. A gente está falando de situações que causam muita dor. Causam dor na gente. Sim. Né? Imagina aí vocês, que são mães e irmãs. No meio de tanta dor, de tantas coisas que causam dor, causam tristeza. Onde tá vocês? Quem cuida de vocês? A mãe não tem, né, de se cuidar. A Leile está fazendo terapia, a Leile consegue fazer terapia. Eu comecei agora. Ela começou agora. A Fernanda, a mãe da Letícia, não faz. Acho que já fez, eu já fiz também, só não estou fazendo. Eu nunca consegui fazer. E o que vocês fazem por vocês, além da terapia? Assim, quem faz terapia faz algo que é muito bom para assim, né? Mas você não faz. O que você faz por você, Cláudia? Ai, vocês estão fazendo pergunta. Não, assim, ó. Onde está a Cláudia? A Cláudia, hoje, depois que eu passei da fase do engolir autismo, depois eu passei da fase de muito tempo de terapia, o Lorenzo, dentro de clínicas, deu trabalhando loucamente, porque a questão financeira do meu marido para pagar as terapias não dava, então ao invés de eu parar de trabalhar, eu tive que trabalhar mais. Então, assim, o Lorenzo já está com 11 anos. Passado toda essa fase, eu me permito hoje. Hoje, eu já coloquei na minha cabeça que eu faço academia, né? Eu deixo o Lourenço na escola e eu vou para a academia. Eu consigo sair, então se tiver... A minha família é muito festeira, então a gente está sempre junto. Essa questão de preconceito na família em si, eu tive 1 ou 2, minha família é muito grande e vou te falar, eles acolhem o Lorenzo de muitas formas. Então, assim, eu tô sempre junto, o Lorenzo fica no dia dele, sempre, qualquer coisa que eu vou das minhas tias, das minhas primas, tem o que o Lorenzo gosta de comer. Elas se preocupam, né, que o Lorenzo é seletivo, então elas se preocupam em
em tá, eu fiz isso pro Lourenço, viu, filho? Ó, o Lourenço tá ali. Então, eu sempre tive esse acolhimento, apesar de ter tido uns... Eu vou falar que é quase nada, porque minha família é muito grande, ter 2 olhares já está mais que suficiente. Então, eu tenho uma vida social hoje. Eu saio, se tiver eu vou, se tiver festa eu vou. Então, eu vou viajar, eu consigo viajar. A gente tem um rancho em Sales, pequenininho, mas a gente ama aquele espaço. O Lourenço fica muito livre no rancho. O Lourenço adora a água, a natureza, sair da rotina. Você consegue ter momentos para você. Eu consigo. Hoje eu consigo. Hoje, com o Lourenço com 11 anos, eu consigo sim. E você, Tati? Agora, até o ano passado, assim, por volta do meio do ano, eu não era a Patrícia, era só mãe e do Pedro. Aí até que teve um dia que eu falei, não, eu preciso cuidar de mim também. Porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar do meu filho? Aí entrei numa dieta, comecei a academia, né? Emagreci 20 quilos, com a glória de Deus, né? Onde eu me reencontrei, faço academia, que eu falo assim, tive também 2 meses, né? Que eu tive parada, né? Agora estou voltando à academia de novo, e eu falo assim, a academia é minha terapia diária. E nisso ajuda não só ao meu filho, para mim poder saber, né, como lidar com ele, também ajuda o casamento e ajuda tudo, engloba tudo, né? E eu falo assim, graças a Deus eu tenho uma família que me dá, né, um suporte, nunca passei um preconceito com a família, todo mundo entende, né, a questão do Pedro, né? E você, Lê? Sua mãe, você? Então, a vida social é mais difícil, porém, agora, recentemente, com o Pedro na escola, a gente já consegue ir para mais lugares. A minha mãe já consegue, na minha avó, ficar o dia todo lá. Se o meu irmão quer vir embora, meu pai pega ele, ela fica lá com os irmãos dela, mas é basicamente isso, mais entre família. Porque a gente tem também bastante parente, assim, na minha avó o Pedro é sempre muito bem, né, recebido, fica à vontade. Então é onde também a gente recorre, digamos assim, para churrascos. Então a gente consegue ir em alguns lugares, outros não, outros sim, né? E eu sempre fui a única rede de apoio dos meus pais, então foi muito difícil, porque teve um momento da minha vida em que eu tive que parar de fazer tudo e ser só a irmã do Pedro. E a rede de apoio dos meus pais. Só que depois que passou a pandemia e a escola regularizou, assim, foi uma ajuda, sabe? No início foi difícil, porque eu perdi um cuidador, mas depois, passado isso, eu consegui também restabelecer minha rotina. Hoje eu trabalho, estudo, então é bem melhor, que nem a Paty falou, que ela era outra, ano passado é a mesma coisa eu. Esse ano eu vejo, do final do ano pra cá, eu vejo que as coisas conseguiram se estabilizar, a vida social se recuperando aos poucos. Como foi para você ter que abrir mão e ser só a irmã do Pedro? Foi difícil, né? No início, assim, eu achei que seria, tipo, eu tô abrindo, vai ser por meses. Na minha cabeça não tinha caído a ficha ainda. Vai ser só por meses, eu vou ser a rede de apoio dele, tá tudo certo. Só que aí depois a gente vê as crises, a gente vê a regressão, a gente vê os amigos, as amigas saindo, indo pra... E o meu pai e minha mãe sempre me deu muita liberdade. Eu sempre fui uma adolescente que ia para onde eu quisesse, com a orientação deles também. Porém, eu consegui ir numa festa, em todo lugar. E aí eu ter que parar de fazer isso foi bem complicado. Só que eu consegui também entender o que eu estava fazendo. Eu tinha a vida toda pela frente depois. E ele precisava desse suporte no início. Né? Se ele não tivesse esse suporte no início, a minha mãe ia ter que parar de trabalhar. O meu pai também, como que eles largam o trabalho também? E eles tinham a mim. Então, se eles tinham a mim, por que não ajudar? Né? Não tem? E em casa, assim, foi um conjunto, né? Eu ajudando eles me ajudando. E até hoje é assim. Até hoje. Leire, e você? Eu só faço terapia. Meu marido está assistindo, já pagou a academia, já, então está em dia, não vou mais. Eu sou procrastinação em pessoa. Se eu puder ficar o dia inteiro na cama, eu fico. Mas para mim, eu até falei na live que a gente fez,
eu não sei mais o que eu gosto de fazer. Não tem mais hobby. Não sei mais quem eu sou. A gente vai se perdendo, só olhando para o filho, para o futuro. Eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de olhar para o futuro, porque dói mais ainda. Então, eu falho comigo mesmo nessa parte. É uma característica não olhar para o futuro que surgiu depois ou já era? Não, foi depois. Foi depois. Porque eu sofria, quando eu recebi o diagnóstico, eu começava a pensar. Eu pensava no que estava acontecendo no momento e me pegava pensando no futuro. Essa menina não vai falar, ela não vai fazer isso. E aí eu via vídeos e a gente não sabe como que a criança vai ter uns anos. Pode ser que esteja muito bem, pode ser que não. A gente não tem que criar expectativa. E eu aprendi isso, não criar expectativa e não ficar olhando para o futuro, assim, pensando no que pode ser. Mas eu, por mim, eu não faço nada ainda. Grupo de mães tem apoio. E trabalha pra caramba. Assim, só complementando também, que ela falou do trabalho. O meu trabalho também é minha terapia. Porque eu tenho salão, eu ouço muito. Eu me permito, né? Acho que todas as donas do salão a gente ouve muito e fala, né? Fala pouco. Então, durante todo o dia todo que eu estou no salão, eu estou ouvindo outras mulheres, eu estou ouvindo outros problemas. Eu estou orientando, eu fiz até curso de coaching. De tanto que é verdade. Porque não só para ajudar as meninas, o meu grupo de mães de apoio, mas eu ajudo pessoas o dia todo. Eu me permito ajudar, orientar, e então para mim já é minha terapia. Porque quando alguém depois me manda uma mensagem, olha, deu certo, olha, eu consegui, olha, sabe aquilo que você me falou? Então para mim já é gratificante e acaba que eu sinto feliz assim e realizada. E aí, senhor Kelvin? Agora a pergunta que eu faço para você, Mariana. No seu trabalho aí na clínica, atendendo as crianças, com os outros profissionais que trabalham aí com você, a gente sabe que o bem-estar da família e a aceitação da família, ela fazem muita diferença na hora no contexto geral da criança. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância dos pais cuidarem da própria saúde, mental principalmente, e se você percebe diferença na evolução do quadro de crianças de pais que aceitam o tratamento e diagnóstico e pais que não aceitam. Queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a tua experiência com esse tema. Muita diferença. A gente percebe muita diferença na intervenção de crianças, de pais que aceitam e de pais que não aceitam. Existem pais, eu já tive casos de pais que a criança tem um diagnóstico, a criança vem para intervenção, vai seguindo, só que na hora da devolutiva vem a babá. E aí eu sou obrigada a falar não, volta. Porque não é a babá. A babá pode trazer para intervenção, a babá pode ficar esperando, a babá, só que a anamnese e a devolutiva não. Entende? E não é você percebe que não é por um descaso, é porque é doído demais. Só que a criança não desenvolve, a criança desenvolve. Só que a criança poderia desenvolver muito mais. Muito mais do que ela desenvolveu até agora. Infinitamente mais. Mas você não consegue esse contato com o pai e com a mãe. E aí você não consegue que esses pais estimulem em casa o que deveria. Porque a babá não fica em casa o dia inteiro. A babá fica bastante com a criança? Fica. Mas no final de semana não é com a babá. E aí esses pais têm muita dificuldade de aceitar esse diagnóstico. Então, assim, mas olha, não, eu não acho. Eu tô levando porque, assim, eu não quero que fale que não é, que eu não levei, mas eu não acho que é. Entende? Então, assim, é custoso demais para esses pais aceitarem o diagnóstico. É uma criança que vai desenvolver, mas ela poderia desenvolver muito mais
se esses pais aceitassem esse diagnóstico. Então, são pais que poderiam desenvolver bem mais. São crianças que poderiam desenvolver muito mais. Pais que participam, que, embora sofrendo, porque não é fácil, para ninguém eu já tive mães que me ligaram e falaram: Mari, eu preciso ir aí só para sentar e chorar. Vem, senta aqui e chora. Pode vir. Não tem problema nenhum. Às vezes elas ficam sentadas lá na recepção, olha que eu acabo entre uma coisa e outra, elas vêm, sentam aqui e choram, dali a pouco vão embora. Não tem problema, pode vir chorar aqui só um pouquinho. Não tem problema. Porque não adianta a gente estar aqui só para criança. Não adianta eu falar que eu estou aqui só para criança. Porque tem que ser um todo. Se eu não estiver aqui para a criança, para a família, para o pai, para a mãe, para a escola, para a avó que não entende e que deixa fazer tudo. Ah, porque é meu neto. Sim, para a avó é muito dolorido. Porque ela é vó. E porque vó, desde que o mundo é mundo, deixa fazer tudo o que quer. Desde sempre, vó vai fazer isso. Vó também. Os meus fizeram, o seu também, certamente. De todo mundo. Entende? Para esse vô, essa avó é dolorido demais falar para eles assim: meu neto não quer comer isso, deixa eu fazer aquilo. Vou comprar pão, vou comprar esfirra, vou dar coxinha no almoço, mas ele vai comer. Não, calma. Vamos com calma. Ah, meu neto quer esse carrinho? Eu vou dar. Não é assim. É dolorido demais para eles, por mais que eles compreendam. Então, se eu não estiver aqui para trazer esse vô e essa avó e falar: olha, o senhor entende? A senhora entende o que o seu neto tem? Então, eu tenho que estar aqui para isso. Né? Porque é dolorido para a família toda. Então, todos eles ficam sofridos demais. Então, a família não todo sofre. E todos eles têm que ter essa clareza. Né? E os pais que têm esse entendimento, que conseguem passar esse entendimento para toda a família, o desenvolvimento da criança é muito mais rápido. A gente percebe muita diferença. Olhando aqui de fora, né, a gente percebe de acordo com tudo que você está falando, que as meninas aí comentaram também, a questão da negação. A gente sabe que não é fácil você receber um diagnóstico de autismo, no caso das meninas aí, ou de uma síndrome de Down quando a criança nasce, ou na própria gestação. E aí acontece muito a questão de reprimir o sentimento, de reprimir guardar numa caixinha ali na cabeça para não transparecer para a criança ou para não transparecer para a sociedade aquela fragilidade que possa vir com a questão do diagnóstico. Só que se a gente guarda esse tipo de coisa por muito tempo, uma hora explode. O que a Mari comentou aí eu só vou na clínica para chorar. Vai, porque é necessário ter esse momento de pôr para fora, né? A Mari é psicóloga assim como eu, ela pode partilhar um pouquinho. Colocar isso para fora é importante. Ter um momento seu para você sentar, respirar, organizar toda aquela situação. Sabe, o papel do psicólogo, ele não é a gente não tá ali para curar o sentimento da família. A gente não tá ali para, sei lá, a família, a mãe ou o pai sentar na nossa frente, ele vai falar algumas coisas, a gente vai dar uma formulinha mágica que vai resolver o problema. O nosso papel não é esse. Não é de curar, mas é de acolher, é de ajudar a pessoa que está passando por aquele momento de sofrimento a ter um melhor caminho, a ter um melhor entendimento e entender que a aceitação da condição da criança, ela vai ser essencial para a melhora do quadro daquela criança, para o aprendizado de novas competências, de novas habilidades. Se a família estiver fechada, estiver restrita quanto a isso, é o que a Mari comentou, a criança vai ter um desenvolvimento, fazendo o tratamento, no caso ali, com o tratamento do ABA, a criança vai ter o desenvolvimento? Vai, mas não vai ser tão adequado, não vai ser tão rápido e preciso se a família não tiver esse momento de aceitação. Então aí, puxando um pouquinho para o lado, né, nosso aqui da psicologia,
A gente orienta muito aqui, e é também o foco, né, da nossa conversa hoje, é que as famílias que têm alguma criança com algum transtorno, com alguma síndrome, alguma deficiência física, procurem um tratamento psicológico para vocês, no caso a família, mãe, pai, para vocês também terem um momento que seja para ir chorar, sentar na frente do psicólogo e chorar. Já vai ajudar a pôr aquilo para fora. Como eu falei, você guarda muito tempo aquela informação aqui, uma hora vai explodir. Então aí é por isso que a gente... Pode falar. E aí eu queria falar uma coisa que é importante. E tem uma pergunta que eu acho muito importante também, que é um sentimento que a gente percebe muito aqui na clínica. O Kelvin falou algo que é essencial, né? A gente não está aqui para dar uma fórmula mágica, mas principalmente a gente não está aqui para julgar quem não aceita o diagnóstico. Porque, às vezes, quem não aceita o diagnóstico, tem muitos pais que vêm e na anamnese a gente faz muitas perguntas, né? Quando chega um pai aqui, a gente faz muita pergunta. E às vezes os pais ficam tão receosos por conta do diagnóstico e ficam assim, eu falo, gente, pode falar o que for, eu não estou aqui para julgar. Eu não estou aqui para julgar o que é certo, o que é errado, eu não estou. Às vezes a gente pergunta, hoje tem muito assim, porque, principalmente relacionado ao autismo, né? E tem uma pergunta que eu sempre faço. Há quanto tempo o seu filho fica em tela? E hoje se fala, porque o autismo, a tela causa autismo. Autismo não causa tela. Gente, repita, autismo não causa tela. Não, ela não causa Tela autismo. não causa autismo. Exatamente. E aí, eu faço essa pergunta, os pais já regalam o olho. Eu falo, eu não estou aqui para julgar nada de você. Pode falar o que você quiser. Não estou aqui para julgar. Então, e os pais, conforme a gente vai fazendo, os pais parecem que têm um receio de um julgamento. A gente não está aqui para julgar nada de ninguém. Quem sou eu para julgar alguma coisa, entende? Eu estou aqui para ajudar, né? Para te ajudar com o seu filho, para ajudar você a entender o que está acontecendo, para te dar a mão. Vamos junto, né? Ninguém está aqui para julgar nada. E aí tem uma pergunta que eu acho que é fundamental. A pergunta é a seguinte: como ajudar pais que têm um filho típico e um filho atípico? Porque a sensação de estar devendo, parece que eles carregam o mundo nas costas. Porque se faz para um e a sensação de que está devendo para o outro, para mim essa pergunta, eu estava só esperando essa pergunta chegar, porque eu sabia que ela ia chegar uma hora. E ela chegou a tempo. Obrigada, Deus. Gente, assim, eu acho que o pior para os pais, eu acho que é o pior dos sinais, né? Porque eu vejo muito aqui, o tanto que os pais sentam aqui e falam, Mari, eu tenho a sensação de que eu faço tudo para um e o outro parece que ele tem a sensação de que eu não amo ele. Né? E não é isso. O amor é igual. Só que eu falo para os pais. O pai e a mãe, ele vai amar. Mas o filho que está procurando emprego no momento que está desempregado, o que está doente no momento que está precisando de hospital. A gente estava falando do quanto que os pais que têm filho, um filho atípico e um filho típico, quanto que eles se cobram por dar mais atenção para um filho, né? Na verdade, eles se cobram assim, eu dou mais atenção para um filho por ele ter uma necessidade maior de terapia, médico, né? É uma demanda muito grande, né? De terapia, são horas disso, e em detrimento do outro, né? Quando, na verdade, nem sempre é isso, né? O tempo que se gasta, que se gasta levando para isso mas o amor não é, né? Não é isso que mede o amor, né? Desses pais. Só que os pais se cobram muito, né? E às vezes o filho não entende que não é menor, né? O filho típico talvez não entenda que o amor não é menor, o amor é o mesmo, né? O que ocorre é que, assim, os pais vão amar, eu costumo falar que os pais vão amar os filhos, o que vai medir o amor não é uma régua que mede o amor por tempo, a gente não mede o amor por tempo.
Os pais vão dedicar mais atenção no momento conforme a necessidade daquele filho. Então, talvez o pai vai dedicar mais preocupação por um filho que está com problema de saúde, porque ele tem que pensar mais no filho que está doente. Um pai vai pensar mais no filho que está desempregado, que é que ele arruma um emprego. Um pai vai pensar mais no filho que está passando por um problema amoroso, até que ele se acerte com a esposa, com o marido, né? Mas é dedicar tempo. Não é o amor que ele dedica mais. Só que, às vezes, a criança não entende, o adolescente não entende, e os pais se culpam demais, né? Então, num ambiente que já é carregado de culpa, num ambiente que já é carregado, porque muitos pais carregam culpa demais. Às vezes, eu já vi casos de mães que chegam para a anamnese, antigamente se tinha muito assim a fala de o cigarro causa autismo. Então, a mãe, eu fumei na minha gestação, Mari. Então, hoje eu fumo o dobro. Nossa. Né? Então, se eu fiz mal para o meu filho, hoje eu faço mais mal ainda para mim. Né? Então, não é bem assim, não é? Então, num ambiente que já é carregado de culpa, isso gera mais culpa ainda para essa mãe. Né? E a gente está falando de mãe aqui, mas pais também. Né? Eu já, esses tempos atrás, há uns 15 dias, mais ou menos, veio pai só para a anamnese, porque ele pediu para que viesse só ele, veio conhecer a clínica, a mãe e o pai, mas na hora da anamnese, ele falou para a mãe, eu quero vir sozinho na anamnese, porque o pai é muito mais velho do que a mãe, então ele se culpa, porque hoje alguns estudos falam sobre a idade do pai mais velha, atrelada ao TEA. Então, ele se culpa muito pelo filho ter autismo, e a mãe é nova. Então, ele se culpa demais. E aí, só que ele tem um filho, quando ele era mais jovem, de que não tem. Então, do primeiro casamento. Então, assim, para essa minha esposa, eu dei um filho com autismo. Para outra, não, Mari. E aí, só que hoje eu não dou tanta atenção pro mais velho, porque eu tô casado com essa. Então, assim, gente, não tem isso. É teu filho da mesma forma. E você não deu um filho com autismo para ela. O autismo, antes de qualquer coisa, ele tem um fator genético, né? Existem questões associadas, né? Existem algumas questões que, se combinadas, podem acarretar, mas antes de qualquer coisa, a gente não pode esquecer que o autismo tem uma carga genética, né? E então, é isso que eu queria falar, né? Pais, não se culpem, né? Filhos típicos, né? Seu pai não te ama menos, seu pai te ama da mesma forma. Vamos entender o que o seu irmão precisa, né? O que será que acontece para que seu pai dedique mais tempo, né? Por que será? Será que a gente já parou para pensar? Por que será que o meu pai e minha mãe dedicam mais tempo para o meu irmão? Será que eu já conversei com meu pai e minha mãe? Será que eu já tentei entender de que forma o meu irmão vê o mundo? Né? Qual é a forma que o meu irmão enxerga o mundo? O que é que o meu irmão tem? Né? O que é o autismo? Qual é o modo que o meu irmão vê as coisas? O que é essa sensibilidade auditiva que o meu irmão tem? Né? O que é essa dificuldade de comer coisas que o meu irmão ou a minha irmã tem? Né? Por que o meu irmão não brinca da forma como eu brinco? Por que o meu irmão, minha irmã não aceita se interagir com tantas pessoas, não gosta de estar com tanta gente? Né? Então, é isso que eu acho que é importante. Tentar entender esse universo que você está inserido, porque é sua família, são seus pares ali, é sua casa, né? Então, eu acho que antes de acreditar, de tomar como verdade que seus pais te amam menos e cobrar, né? E levar para os pais, e os pais se cobrarem de um amor menor, a gente tentar entender esse contexto. E entender mesmo. Porque às vezes a gente leva para fora esse julgamento, a gente cobra de um preconceito
fora e às vezes a gente está sofrendo isso dentro mesmo, né? E a gente tentar entender esse universo, que é o autismo, um universo complexo mesmo, que está dentro da nossa casa. Com certeza. Uma fala precisa, cirúrgica, sua aí sobre essa questão toda. E volto a repetir, isso não, para quem está assistindo, isso não abrange somente o autismo, tá, gente? Outras síndromes também, outros transtornos também, vale para tantas situações, tantos momentos e fases da vida aí. Eu acho que é uma fala muito cirúrgica. Parabéns aí, Mari, pelo comentário. Eu acho que a fala da Lei cortou também, né? Quando ela falou que se os pais não tiverem Exatamente, nada, que eu disse assim, que meus pais, eles têm a sensação de que me devem alguma coisa, principalmente minha mãe. Antes, no início, era, nossa, né, fica essa dúvida no filho, mas hoje não. Só que mesmo eu não tenho esse sentimento, minha mãe tem esse sentimento que me devem alguma coisa, sabe? E você costuma passar isso pra ela? Você dá essa Não, devolutiva pra ela? Tipo assim, de você falar, olha mãe, tá tudo certo, eu não tô te cobrando nada. Você costuma devolver isso pra ela? Como que é? sim, eu falo pra ela, não, mãe, tá tudo certo, você não me deve nada, uma ajuda a outra. Eu sempre deixei claro, só que é um sentimento que só uma mãe de dois, típico e atípico, entende. Como você, o filho pode chegar e falar 1000 vezes, a mãe ela vai ficar com aquele sentimento. Se ela não tratar aquilo, ela vai ficar, entendeu? Então ela tem uma culpa de que me deve alguma coisa. eu acho que quando a gente se torna mãe, independente se é típico ou atípico, a gente já carrega um fardinho de culpa, né? E em tudo, em qualquer coisa que aconteça, a gente sempre carrega. Aí com o diagnóstico isso Olha, é difícil. Que nem o Kainan, né, que é o filho típico, ele tá com 15 anos. Então, assim, já passamos por fases bem difíceis com relação a isso, dele falar, você só no Lorenzo, você só faz tudo com o Lorenzo, porque aqui em casa eu não sou nada, porque aqui em casa você não faz nada para mim. Então, assim, em fases assim, que você olhava, você não tinha muitas respostas, né? De vez em quando você pegava, falava assim, com ele menor era mais fácil, olha, você tá vendo esse álbum de fotografia, a mamãe fez isso para você também, a mamãe fez aniversário para você também, a mamãe cuida de você também. Então era mais fácil. Aí começa sempre, aí quando começa a ficar na fase do pré-adolescente, que eu não sei o que é pior, pré ou adolescente, ele joga muito na sua cara, porque você só faz para ele, porque você só vive para ele. Então, assim, a culpa é muito grande. É muito grande. Você vê aquele jovem tornando introspectivo, você fica preocupada, você tenta tratar. Hoje, ele com 15 anos, ele é um menino, assim, inteligentíssimo, ele é forte, ele é sagaz. Então, hoje eu consigo falar para ele, olha, eu estou dando mais atenção para o seu irmão agora, mas eu nunca estive em falta com você. Se você está precisando de um tênis, eu vou comprar. Se tem reunião na tua escola, eu vou estar. Como a Mari disse, se você está doente, sou eu que vou cuidar, né? Eu sei de cada necessidade dele. A única coisa que eu não consigo ficar em cima dele, assim como eu fico do Lourenço, né? Eu não fico para ele... a demanda dele comigo, a necessidade dele comigo é menor. Ele não precisa tanto de mim como o Lourenço precisa, né? Então, assim, eu tento... a culpa, eu tento ter diálogos com ele, conversar sobre as coisas dele. Nem sempre eu sou feliz, né? A culpa. Eu gostaria de ser mais, eu gostaria de ter mais momento com ele, e acaba que eu não consigo, mas eu me esforço muito, assim. Como a Mari agora, ela me acalentou, porque, assim, eu faço aquilo que ele está precisando, né? E o Lourenço precisa mais, mas o amor é o mesmo, mas a culpa é grande. A gente volto a reafirmar o que eu tinha falado lá atrás, falando um pouquinho da nossa área que é a psicologia, que a culpa ela sempre vai existir, creio eu, né? Olhando aqui de fora, vocês podem falar, acredito que essa culpa, esse medo, essa angústia, ela sempre vai existir.
E cabe a gente, né, no caso vocês, arrumarem e se fortalecerem, essa é a palavra, né? Se fortalecerem com o tempo para tentar aliviar um pouco essa culpa e a psicoterapia ela pode ajudar nesse entendimento, ela pode ajudar nesse alívio dessa tensão, não que a gente, enquanto psicólogo, vai resolver a situação, mas é um caminho para aceitação, é um caminho que vai facilitar, que vai abranger vários pontos da vida de vocês, das mães e das famílias que estão assistindo. Então, vai fortalecer a parte psicológica da mãe, vai ajudar a fortalecer a família, vai ajudar no tratamento da criança que está passando ali pelo tratamento com a terapia ABA ou qualquer que seja a terapia. Nunca é demais buscar essa ajuda. Nunca é demais também vocês focarem e cuidarem da saúde de vocês. Eu vi eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela comentou sobre fez uma analogia sobre a questão das máscaras nos aviões, que quando a gente está lá no avião, acontece alguma coisa e as máscaras caem, e a orientação é que a gente coloque sempre a máscara na gente primeiro para a gente conseguir colocar essa máscara na outra pessoa, na criança ou nas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade ali. E eu acho que isso a gente pode também pensar um pouquinho na nossa vida aqui. Para a gente conseguir cuidar das outras pessoas que dependem da gente, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar forte. É uma analogia que eu achei interessante, eu acho que a gente pode levar um pouco para a vida. Se cuidem, vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui conversando comigo. O cuidado com a gente é essencial para a gente se fortalecer e fortalecer os que estão à nossa volta, para a gente conseguir se adaptar à situação da melhor forma possível e tentar progredir em cima disso. Eu acho que é um cuidado que nunca é demais. Claro que com os empecilhos, com os cuidados, a gente sabe que, como vocês já falaram esse tempo todo, não é fácil lidar com a situação, não é fácil lidar com o preconceito, não é fácil lidar com os olhares tortos que vocês recebem no mercado, ou na padaria, ou dentro da própria casa da família de vocês. Então, por isso que eu falo, puxando um pouco pro lado da psicologia, a gente sempre está orientando que procurem um auxílio, não só para os filhos de vocês, mas para vocês. A gente sabe que muitas vezes a terapia ela pode ser cansativa, ela às vezes, em algumas situações, ela não é uma coisa muito barata, mas ela é uma coisa que ela é essencial para o bem-estar geral da nossa vida, da nossa sociedade. Procurem sempre ajuda para que vocês se fortaleçam e fortaleçam os que estão com vocês, tá bom? Mari, algum comentário, alguma crítica? Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu recebi um comentário no... Oi? Queria agradecer as meninas. Ah, sim. Não, peraí que não acabou. Peraí, tem mais um negocinho aqui. Eu recebi uma pergunta no Instagram, um comentário, um relato no Instagram, e ela pediu para não ser identificada, mas eu vou ler aqui o que ela falou. Um pouco do que a gente já falou nesse processo todo aqui de conversa, mas vamos lá. A pergunta, né, o comentário. Além de todo o processo, com os fatores difíceis que ele apresenta, no caso o filho, desde a falta de diagnóstico, medicação adequada, falta de profissionais que te ouçam, exames que o plano não cobre, exames que o SUS não realiza, falta de informações, etc. Alguns fatores que me preocupam muito e me fazem muito mal. O medo constante de achar que não estou sendo suficiente para o filho que tem o transtorno, o medo de errar, a culpa quando isso vem acontecer. Outro ponto que ela mencionou, o medo do que pode acontecer quando não estou presente. Fico imaginando se ele está sendo compreendido e aceito, pois sei que muitas vezes isso não acontece, principalmente no ambiente escolar, pois sabemos que a inclusão ainda está muito longe de existir. E ela pergunta como que a psicologia pode ajudar isso, e ela comenta aqui porque é um processo que desgasta muito, é um processo emocional muito custoso. É um pouco do que a gente já falou aqui, ela trouxe o relato dela. Eu acho que tudo que a gente já falou, a gente pode resumir assim, a psicologia ela não vai curar o problema,
Ela não vai atuar para resolver o problema da pessoa. A gente não tem fórmula mágica, porque vocês imaginam se a gente tivesse fórmula mágica para a vida, que fácil que ia ser. Mas cada pessoa tem uma percepção, cada pessoa tem um sentimento, cada pessoa aceita a situação com um processo de diferente. Seja qualquer processo, um divórcio, um luto devido à morte de um parente próximo, ou no caso, né, que a gente está comentando, com a questão dos diagnósticos das crianças, cada pessoa lida de uma maneira diferente. Então a psicologia ela pode ajudar nesse fortalecimento, nessa aceitação, nesse processo de aceitação, e de entender que mesmo que assim não tenha cura a deficiência, o transtorno, a síndrome, a pessoa pode arrumar possibilidades de se fortalecer dentro daquelas condições que são impostas a ela, que são impostas ali na rotina de vida e tal. Não é um processo fácil, é um processo que, como eu disse, ele é custoso não só financeiramente, mas psicologicamente ele é um processo custoso, mas estudos aí, artigos que a gente encontra, só evidenciam o quanto isso auxilia no tratamento, não só da criança, não só da família, mas no nosso mesmo, no caso de vocês que estão lidando ali diariamente com isso, tá? Então, assim, a recomendação além de tudo que já foi falado, de procurar ter momentos de lazer, procurar ter momentos ali para a gente pensar na nossa vida, puxando lá pro lado da psicologia, procurem a psicoterapia, procurem profissionais treinados, profissionais psicólogos capacitados, que tenham ali a autoridade, entre aspas, ali para poder te atender, sabe? Que vai saber lidar com aquela situação da melhor maneira possível. A Mariana tem a clínica, ela conhece profissionais que atendem esse tipo de demanda, eu atendo esse tipo de demanda, então se alguém tiver interesse, me procure, ou então se não quiser falar comigo, tudo bem, não vou ficar chateado, procure a Mariana na clínica dela, ela vai indicar profissionais que trabalham com esse tipo de situação. A Mariana se formou comigo na faculdade, então a gente está nesse processo junto. Eu fui esse tempo atrás na clínica aí, e a gente conversou muito e a gente está junto, sabe? Para se auxiliar e para auxiliar o máximo de pessoas possíveis. Tanto é que esse é um dos intuitos, uma das motivações que me fez criar esse projeto, esse programa. Ajudar as pessoas, levar informação, levar um conteúdo para as pessoas que às vezes não conseguem ter acesso àquela informação. A gente já falou aqui sobre as lutas das mulheres ainda em 2023, eu já falei com aqui companhia de teatro sobre como o teatro pode mudar uma sociedade, pode mudar uma comunidade. Estou falando hoje sobre o cuidado que a gente tem que ter com as famílias das pessoas que tenham algum tipo de síndrome ou transtorno, tá? Então, o principal intuito desse projeto é auxiliar as pessoas, levar informações. E se alguém tiver interesse e quiser saber mais, procure a mim, procure a Mariana, tá? Tem o grupo das mães aí também. Procure informações, procure conversar. Ah, mas o meu filho não tem autismo, ele tem algum outro tipo de transtorno. Procure as mães, elas vão orientar, mesmo que talvez elas não saibam falar especificamente sobre aquele tipo de transtorno ou de qualquer outra condição que o seu filho possa ter, mas elas vão saber dar uma orientação, elas vão conseguir acolher da melhor forma possível, porque apesar de ser um transtorno diferente, elas passaram e ainda passam por situações que acredito que sejam parecidas com o que você está assistindo aqui, passam na rotina de vocês. Então, a orientação procure sempre ajuda, tá? Vocês não estão sozinhos nessa caminhada, nessa jornada. Vocês têm profissionais capacitados, habilitados para isso, tá? Procurem ajuda, procurem auxílio. Falei demais, Mariana. Eu acho que uma coisa que eu queria falar que é importante. Existe sim uma dificuldade de encontrar profissionais, né? A gente sabe. E os pais saem de um diagnóstico extremamente desnorteados. Sexta-feira passada eu não ia atender, por exemplo, eu abri a clínica porque uma mãe entrou em contato comigo, assim, Mari, eu tô perdida, o que eu faço? Eu tô com esse papel aqui e eu não sei por onde começar. Então, assim, né, totalmente
Eu recebo assim também. né? E aí, assim, eu não sei o que eu faço com esse papel, né? Então, assim, e sai mesmo, uma paulada na cabeça. Então, tudo bem. Então, a gente precisa dar um direcionamento. Mas algo que eu acho que é importante para essas famílias, independente do que é, né? Por exemplo, aqui na clínica a gente não atende só autismo. Na clínica a gente atende autismo, TDAH, TOD, síndrome de Down, são vários. Mas o que é importante para essas famílias? Se é aqui, se é num consultório médico, se é numa clínica de integração sensorial, em qualquer lugar, e eu vou falar e elas podem falar se eu estou errado. Numa escola, em qualquer lugar. São famílias que estão completamente inseguras. São famílias que não sabem. Muitas das crianças, assim, eu falo sem medo de errar a porcentagem. 70%, mais do que 70% das crianças aqui não são verbais. E se são verbais, não tem uma fala funcional, não contam o que acontece. Então, o que é o medo? Eu não sei o que vai acontecer com meu filho. Eu vou deixar meu filho ali, nós vamos fechar a porta, eu não sei o que vai acontecer com meu filho. Então, a gente precisa deixar essas famílias seguras do que eu vou fazer. Elas precisam conhecer o processo. Elas precisam ter clareza do que vai acontecer. De tudo. Olha, seu filho vai entrar aqui, vai acontecer isso, é assim, é assim, é assim. Entende? E muitas vezes elas não têm. Existem muitos lugares que elas têm muita segurança. Existem muitos. Mas é preciso passar essa segurança. A gente precisa passar. As mães precisam ter essa segurança. As famílias precisam ter essa segurança. É normal que elas tenham insegurança. Porque se fosse com a gente também teria. Pensa, são crianças que não falam. Eu não sei o que aconteceu com meu filho. Meu filho entrou lá. Meu filho ficou lá 1 hora, 50 minutos, eu não sei. Fechou a porta e... né? Então, acho que isso pega muito, né? Sim. Acho que é isso. Deixar na escola, né? É tão difícil. A gente já ouviu falas assim, inclusive foi a mãe da Letícia, a Fernanda, ouviu de uma diretora de escola, falou assim, mas também essas mães quer mais deixar na escola mesmo, porque não quer ficar com essa criança em casa. E assim, onde eu tenho a oportunidade de falar exatamente o contrário, porque se nós pudéssemos, nós colocaríamos numa caixinha e deixaria onde nossos olhos alcançassem, assim, porque a insegurança realmente de estar longe da gente, de como estão tratando, de como estão cuidando, é demais. Mas acho que é isso mesmo, né? E a gente continua, então, trabalhando para conscientizar, a gente continua trabalhando para mudar esse cenário, essas falas de diretores de escolas, essas falas de professores, essas falas de até pais, familiares. A gente continua aqui na luta, eu e a Mari enquanto psicólogos, vocês enquanto mães, irmã, continuamos trabalhando para tentar reverter essa situação o máximo que a gente conseguir. A gente sabe que não é fácil, é uma luta cansativa, tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto e falar, desisto. Mas a gente, né, vamos continuando nessa luta, nesse trabalho árduo, mas que se tudo correr bem, logo as coisas começam a mudar, as visões das pessoas começam a mudar. Show de bola, gente? Certo. Meninas, deem o recado de vocês final, então, Mari e as mães. Comecem, deem os finalmente aí. Ó, gente, só para, assim, a gente gostaria de deixar um convite. Amanhã nós temos uma celebração, um encontro ecumênico. Nós fizemos muita coisa nesse mês de abril e ainda não acabou. E amanhã a gente tem uma celebração ecumênica às 19h30 no Sim Comércio. E a gente quer deixar aqui o convite para todo mundo. Assim. Eu vou, me comprometo. Me procurem lá, eu vou estar lá. Ok, será um prazer conhecer você pessoalmente. E o nosso recado assim também é ajude-nos a disseminar, né, a conscientização.
O autismo não termina só em abril. A gente precisa fazer conscientização todos os dias. Então, enquanto canal, enquanto psicólogo, nos ajude a conscientizar as pessoas e fazer desse mundo um pouquinho melhor para nossos filhos e todas as crianças. Com certeza. E contem comigo, viu? Porque se vocês precisarem, dá um grito. Mais um parceiro. Mais um parceiro, hein? Mari? E eu tenho um convite também, gente. Agora, no mês de abril, nós estamos colocando lacinhos azuis aqui na nossa árvore, em homenagem ao mês de abril, pela conscientização também do mês do autismo, né? E aí eu deixo convite a todos aí. Vai ficar o ano inteiro, não é só em abril. Mas eu deixo convite a todos aqui. Venham colocar esses lacinhos. Eu vou também, tá? Já me comprometo, falo que eu vou também. Pode ir. Tá bom? Um beijo. Pessoal, rapidinho antes de a gente terminar, o link o link não, né? O arroba tanto do grupo de mães e tanto da Clínica da Mariana tá na descrição do vídeo, tá? Sigam o grupo de mães Ter Apoio, siga o Mundo Aba, que é a Clínica da Mariana. Sempre tem lá postagens interessantes. Os eventos que as mães realizam tá sempre lá no Instagram, tá? A Clínica da Mariana também tá de portas abertas ali para receber vocês, para conversar com vocês, tá? Me sigam no Instagram também, o meu arroba tá na descrição e aqui em cima, aqui ó, @psi.kelvinmargonar é meu Instagram também. Acessem lá, me sigam. Mandem perguntas. Se ficou alguma pergunta que não foi respondida, nossa, eu queria saber tal coisa, manda lá, eu encaminho para as meninas, elas respondem, eu mando para vocês, a gente dá um jeito, tá? Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até agora. Tenham um ótimo finalzinho de mês e nos vemos em breve. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, boa noite. Obrigada. Obrigado por assistir a este episódio. Lembre-se de se inscrever no canal e clicar em gostei. Siga no Instagram, @psi.kelvinmargonar. Assista também a outros episódios do programa Conversas.